Oi, gente! Já comprou e tentou instalar um jogo no seu computador ou notebook, mas ele nem abriu? Ou até abriu, mas ficou travando muito? Que tal eu te poupar o estresse e te ajudar um pouquinho? No vídeo de hoje, vou te dar dicas para descobrir se um game roda ou não no seu computador ou notebook. A primeira dica é ficar de olho nos requisitos mínimos e recomendados dos jogos. Todo game vai precisar de uma configuração mínima dos componentes de um computador para poder funcionar. Por exemplo, se você acessar o Steam e entrar na página de um jogo, vai ver que existe uma área chamada Requisitos de Sistema. Ali você vai ver para qual sistema operacional o jogo está disponível e qual a configuração mínima seu computador precisa ter para que ele funcione direitinho. Para facilitar, vou te explicar como essas configurações são divididas. Primeiro, tem o sistema operacional que você usa, como o Windows, por exemplo, que vai ganhar uma nova versão cheia de novidades ainda neste ano. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre o assunto, tá? Corre lá para assistir. Depois, vem o tipo de processador compatível com o jogo. O processador é conhecido como o cérebro do computador e faz cálculos para realizar as tarefas dos programas e jogos. Outra configuração importante é a quantidade de memória RAM que o jogo pede do seu computador. Essa memória armazena arquivos temporariamente e facilita a leitura de informações na hora de rodar programas e games. Quanto mais memória, mais rápida é essa leitura. A placa de vídeo também é um componente importante na hora de rodar os jogos nos computadores, porque ela é responsável pela exibição das imagens no monitor. Como existem vários modelos disponíveis, cada game vai te avisar qual é um modelo mínimo específico com o nome da placa e com qual tecnologia DirectX a placa de vídeo precisa ser compatível. Se é o DirectX 11 ou 12, por exemplo. O DirectX é uma interface que facilita a comunicação entre os jogos e as peças do seu computador. Por isso é importante ficar de olho nisso também, tá? E uma última exigência dos games é o espaço de armazenamento que eles precisam para você poder instalar e rodar eles no PC. Se um jogo precisa de 50 GB de memória para ser instalado, significa que o seu HD SSD precisa ter no mínimo 50 GB livres. Mas o recomendado é ter muito mais espaço livre para evitar que seu computador fique sobrecarregado de arquivos, viu? Ah, e se você quer saber qual é a diferença entre um HD e um SSD, fica de olho aqui no canal, porque eu já fiz um vídeo explicando isso, tá? Mas se o jogo que você quer instalar fica na loja da Epic, você vai seguir os mesmos passos do Steam. Entrar na plataforma, acessar a página de um jogo e descer até ver um texto numa área chamada Especificações. E se você assina o Game Pass, pode abrir o aplicativo do Xbox no seu computador, escolher um jogo e clicar em outros que ficam no centro da tela. Assim você descobre os requisitos mínimos e recomendados dos jogos que quer jogar. Tá, Lu, mas o que eu faço com todas essas informações de configurações de jogos? Então, gente, assim que você descobrir os requisitos mínimos e recomendados de um game, você pode cruzar essas informações com a configuração do seu computador. Fazer isso é super tranquilo, você pode seguir dois passos diferentes. O primeiro deles é acessar o menu de configurações do seu computador, clicar em Sistema e selecionar o botão Sobre, que fica na barra lateral do lado esquerdo da tela. Nessa página, você vai descobrir qual é o modelo do seu processador, qual sua contagem em gigahertz, ou seja, o número de ciclos das tarefas que ele faz por segundo, qual é o sistema operacional instalado e qual é a quantidade de memória RAM do computador. Mas viu que faltou aparecer o modelo da placa de vídeo. Por isso, eu dou uma dica um pouco mais completa para você descobrir as configurações do computador. Primeiro, você só precisa apertar e segurar 3 teclas do teclado, o Ctrl, Shift e o ESC. Com esse comando, você vai abrir o gerenciador de tarefas, que mostra várias informações sobre seu computador, como quais programas estão rodando ao mesmo tempo. O próximo passo é clicar em Desempenho, que fica do lado esquerdo da janela e te mostra a porcentagem de utilização dos componentes do seu computador. Para descobrir qual é o seu processador, você clica em CPU, que te mostra gráficos de desempenho do processador e qual é o modelo dele. A quantidade de memória RAM fica em memória, então é só clicar nesse botão para ver quantos gigas de memória RAM seu PC tem. Para ver seu HD ou SSD, você clica na unidade de disco para ver qual é a capacidade de armazenamento do seu computador. E lembra da placa de vídeo? Para identificar o modelo dela, é só clicar em GPU. E
tudo bem se seu computador mostrar duas placas, tá? Isso significa que uma delas é uma placa integrada, que é ligada ao processador, e a outra é a placa dedicada, que é uma placa que faz todo o trabalho gráfico sozinha, como processar as imagens dos jogos, por exemplo. Esse tipo de placa é a mais indicada para os games, tá? Antes de continuar, me conta aqui nos comentários qual o próximo grande lançamento dos games você tá doido para jogar, tá? E ainda tem uma dica mais rápida para descobrir se um game roda no seu PC. É só acessar o site Can You Run It? Ele é um site em inglês super simples que faz uma varredura automática e segura dos seus componentes e te fala na hora se você consegue rodar um jogo específico. Quer ver como funciona? Olha só, vou pesquisar pelo jogo The Ascent, uma super novidade dos games que parece um Diablo futurista. Depois, é só clicar nesse botãozinho azul para ver todos os requisitos mínimos e recomendados do jogo. Mas se eu clicar no botão azul mais uma vez, o site vai fazer o download de uma ferramenta de detecção. É só abrir e esperar ela detectar os componentes do seu computador. Quando tudo estiver pronto, a página do seu navegador vai te mostrar se seu computador tem o que é necessário para rodar o game nas configurações mínimas e recomendadas. Tudo que tiver um ok fica marcado com um sinalzinho verde. Mas se algum componente não for o suficiente para rodar um jogo, você vai ver uma bolinha vermelha. Super fácil, né? Assim você descobre se um game roda no seu PC rapidinho. E para terminar, quero te dar uma dica se seu computador não rodar algum jogo por falta de performance. Praticamente todo game tem um menu de configurações. Quer ver um exemplo? Eu gravei um gameplay de Star Wars Squadrons aqui pro canal. Se eu acessar o botão opções e depois ir em vídeo, eu posso ajustar várias configurações gráficas para melhorar o desempenho do jogo. Isso significa que, se você instalar um game, mas ele travar um pouco porque seu computador não tem configurações mais avançadas para rodar ele, você pode diminuir a qualidade gráfica, qualidade das texturas, das sombras e de outros efeitos, até conseguir balancear a qualidade da imagem com o desempenho do seu computador. Tá com o jogo travando muito? Tenta diminuir a qualidade gráfica dele, tá? Viu como você descobre se um game roda no seu PC? Fica de olho nas recomendações mínimas do game que você quer e cruza as informações com os componentes do seu computador. Para ficar mais fácil, você pode usar uma ferramenta que faz isso por você. Tem mais dúvidas sobre o mundo dos jogos? Me conta aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.